Olá, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, como vai você? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal, Nós da Diferença, um canal que tem por propósito falar sobre nós, que somos pessoas, eu, você, que está aí me assistindo, que é o pronome, né, da primeira pessoa do plural, né, nós, que vivemos em sociedade, vivemos em grupo, vivemos em conjunto. Falar também sobre nós. Aí, esse nós, que eu gosto de fazer a brincadeirinha com as palavras, né, é o nó, é o plural de nó. E nó é aquele que são duas linhas que se unem, se entrelaçam, né, para fazer um fechamento, uma amarração. Mas também é o sinônimo de nós, aquelas dificuldades e desafios que encontramos diariamente na nossa vida e que, mesmo sendo semelhantes, né, cada pessoa tem uma forma diferente de resolver esse nó. E esse nós aí também, dos desafios e obstáculos e dificuldades diárias, eu quero associar aos nós de uma arte milenar chamada macramê. E essa arte milenar, as pessoas, através de combinação de modelos de nós diferentes, conseguem construir, né, criar produtos, criar coisas diferentes a partir da combinação de nós, fazer uma trama, né? Então aí o macramê a gente consegue fazer blusa, a gente consegue fazer tapete e o suporte de vaso, né? Que com a combinação de alguns nós em 4 fios, você consegue deixar uma planta pendurada no meio da sala, no meio da casa, né? Para mostrar a força da combinação e da criatividade que podemos ter com os nossos nós do dia a dia. E também falar sobre diferenças e sobre ser diferente, porque primeiro que ninguém é igual a ninguém, todos nós somos únicos, e porque eu especialmente sou uma pessoa diferente da maioria das pessoas com as quais eu convivo. Por quê? Porque eu possuo uma deficiência visual, né? Então esse é o nosso canal, Nós da Diferença, que quer falar sobre nós e sobre diferenças e sobre ser diferente. E hoje eu queria falar um pouquinho, que uma colega minha perguntou, né, uma colega do Pilates, perguntou por que eu fico falando sobre as coisas que estão perto de mim, por que eu falo da minha roupa, né? Então, só para deixar esclarecido, isso é um recurso que a gente já conversou aqui no canal, chamado audiodescrição, onde eu falo para as pessoas que não enxergam como eu, para pessoas que que têm deficiência visual, aquilo onde eu estou ou como eu estou vestida, aquilo que as pessoas que não têm deficiência visual estão vendo, né? Porque quando eu assisto as pessoas em outros canais, no YouTube ou no Instagram, elas nunca falam exatamente como elas estão vestidas, onde é o ambiente, só começam lá a discursar, né? E eu quero, através do meu canal, e aí falando de diferenças, criar em vocês o hábito da autodescrição, que é falar como você está vestido. Todos os nossos convidados vêm aqui e falam, né? E da audiodescrição, que é falar como que é o ambiente onde vocês estão, onde a gente está, né? Fazendo a entrevista, conversando. Então, vamos lá para a minha autodescrição, descrevendo como eu estou hoje. Bom, eu sou uma mulher branca, estou com os meus cabelos soltos. Hoje meu cabelo está na altura do ombro aqui, ele está repartido para o lado esquerdo, para o meu lado esquerdo, o lado direito de você que está nos assistindo. Eu estou com um batom cor-de-rosa, eu estou com óculos
cuja as hastes, né, a armação dele é marrom clara e a lente é marrom mais escura. Eu estou com um par de brincos prateados, um brinco de argola bem grande, prateado, e estou usando uma camisa branca, né, uma camisa de botões e gola branca. E aqui, né, na nossa tela, a gente está gravando aqui por uma plataforma, e nessa plataforma tivemos a opção de escolher aqui o fundo, né, ele é desfocado, onde não dá para perceber nitidamente o que tem aqui ao meu redor, o que tem atrás de mim, tá bom? Mas eu já estou falando que eu estou aqui no meu quarto, onde eu costumo fazer os meus atendimentos, né? E onde eu gravo também os nossos vídeos. Em alguns momentos eu gravo nossos vídeos. E continuando aí, eu sei que nós estamos no mês de junho, mas eu trouxe uma pessoa para conversar, né? E eu não poderia deixar de, depois que eu gravei essa entrevista com essa pessoa, eu não poderia deixar de colocar aqui no ar para vocês assistirem essa gravação, mais essa gravação, né? Falando sobre nossa playlist sobre mães, né? Então, gente, mais uma vez, gravando aqui um vídeo sobre mães, muito além de um rótulo, né? A gente já falou com a Eliane Vendas, a gente já falou com a Selma Silvestre, e hoje nós estamos aqui com a Carolina Caires, né? Foi minha colega de trabalho, minha colega de profissão, hoje ela trabalha em outra escola, que não mais comigo, né? Mas a gente continua tendo contato e é uma pessoa assim, formidável, invejável, admirável, que tem muita coisa a contar pra gente. Carol, eu queria que você se apresentasse, e como no nosso canal tem pessoas com deficiência visual como eu, e que são curiosas em saber quem são e como são os nossos entrevistados, eu queria que você contasse pra gente como que você é fisicamente, como você está vestida e como é o ambiente onde você está aí hoje. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Carol, né? Sou uma mulher branca, estou com os cabelos presos. O meu cabelo ele tem um tom avermelhado, tem os olhos amendoados. Estou vestindo uma blusa meio marrom, um marronzinho claro. Estou na minha casa, no escritório que eu tenho aqui em casa, né? Então, aqui do meu lado esquerdo tem uma parede toda pintada, toda com várias cores, marrom, azul. Atrás de mim tem um armário, né, um armário de madeira clara. E aqui é o ambiente onde geralmente eu trabalho, faço reunião, estudo. Então, Carol, já agradecendo você ter aceitado esse convite, né? E acho que vai ser uma experiência muito rica para todos nós, né? Eu queria que primeiro você contasse um pouquinho mais sobre quem é a Carol, a Pro Carol. Onde você nasceu, onde você mora atualmente, qual a sua idade, qual a sua profissão. Então, vamos lá. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Morei parte da minha vida em São Bernardo. Depois de casada, voltei para São Paulo. Meu marido é de Guarulhos. Sou professora já. Nossa, vocês vão descobrir minha idade se eu contar. Desde 99, entrei no estado em 99 como professora de anos iniciais. Estou como coordenadora, né? Já há 3 anos numa escola de ensino integral aqui na Zona Norte de São Paulo. 43 anos, faço 44 agora em setembro. Sou casada com o Fabiano, tenho 2 filhos, o Pedro, de 21 anos, e o Arthur, de 13. Muito bem. E, Carol, para a gente conhecer mais um pouquinho da Carol, né? Ela falou tanta coisa de si mesma. Você tem um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer nas horas vagas? O que você gosta de fazer? Agora, nesse momento, eu adoro dormir. Por que será, não? Eu adoro não fazer nada, eu adoro ficar em casa, cuidar da minha casa,
né? Eu gosto de ir para Minas, eu tenho uma casa em Minas também, que de final de semana eu vou para lá, ficar no meio do mato, bem isolado de todo mundo. Uhum. É uma coisa que eu gosto. Pratico Pilates também, que é uma coisa que me ajuda. É um momento, né, que eu tô comigo, eu para mim mesma, né, sozinha, fazendo alguma coisa por mim. E é isso. Muito legal isso que você falou, porque era bem aonde eu queria chegar, né? Às vezes as mães estão tão preocupadas e envolvidas com seus filhos, com a sua profissão, e esquecem um pouquinho de si, né? Então elas nem sabem do que elas gostam de fazer, né? E muito Verdade. legal isso. Você tem essa oportunidade ainda de se reconhecer, além de reconhecer aí o seu eu mesma, né? E o seu descanso, o sono, que é muito comum até para nós professoras, talvez, Sim. né? Na nossa profissão. E, além disso, né, o Pilates que você falou, que é muito saudável, qualquer pessoa praticar, e que é um momento só seu, né? Sim. Muito legal, Carol. Obrigada pelo seu exemplo, pela sua demonstração aí da sua preocupação com você mesma. Bom, Carol, esse mês a gente está aqui conversando com as pessoas inscritas aqui no nosso canal, né? Contando sobre mães. E não por acaso eu chamei você para falar o seu depoimento enquanto mãe, né? É muito interessante, todos vão ver daqui a pouco, né? Então eu queria que você falasse aí, você falou então do Pedro e do Arthur, né? Quase 10 anos de diferença entre um e outro. E eu lembro que quando você era eventual lá na nossa escola, eu ligava para você e a maioria das vezes quem atendia o telefone era o Pedro. Ia chamar a mamãe. É verdade. É verdade. Para chamar você para vir substituir uma sala, cobrir uma falta de algum professor, né? Curti bastante, convivi muito esse tempo com o Pedro. Sim. E o Pedro faz o que hoje, aos 21 anos? 21? 21. O Pedro está no último ano de faculdade, ele faz tecnologia, trabalha na área já, tá um moção, né? O Pedro é um príncipe, eu falo que o Pedro é um príncipe, assim, é um menino muito bacana. E o Arthur faz o quê? Aos 13 Bagunça. anos? Aos 13 anos, não é isso? 13 anos. O Tutu, ele estuda, né? Tá na escola, tá no 8º ano. Estuda numa escola aqui próximo de casa, estuda no período da tarde. E aí, no período da manhã, ele tá em casa. Agora, ele tem poucas atividades, né? Quando ele era menor, ele tinha mais. Agora, ele faz psicoterapia. E tem algumas atividades à noite também. Agora, ele tá em uma delas. E agora, Carol, eu queria que você contasse para todos que estão aqui nos assistindo, né? Qual o seu diferencial? E eu lembro que quando o Arthur era bebê, eu fui visitá-lo, né? Acho que ele tinha 5, 6 meses, não me lembro bem. Foi eu, 2 colegas, a Wanda e a Maria Tereza, colegas de trabalho. E eu lembro que você falou assim, para mim, isso ficou muito marcado. É como se eu tivesse um filho loiro e outro moreno. Por que, Carol, que a gente, na época e até hoje, né, a gente fala da diferença entre o seu filho Pedro e o seu filho Arthur? Bom, porque para mim a deficiência dele acaba sendo uma coisa tão natural, né? Então, quando as pessoas perguntavam mais quando ele era menorzinho, né? Nossa, como que é ter um filho deficiente, né? Eu falo, é ter um filho diferente. Não tem mãe que tem um filho alto, outro baixo, um gordinho, outro magrinho, um com cabelinho enroladinho, outro com cabelinho lisinho. Então, são filhos, só que cada um com a sua característica, né? Isso para mim é muito, muito natural, não é uma coisa que fica. A deficiência do Arthur não fica na minha cabeça, né? Arthur não é deficiente, o Arthur não tem os braços. É natural. Não, se falasse assim, você gostaria que o Arthur fosse diferente? Eu ia dizer que não, o Arthur, com a característica dele, é do jeitinho que ele tinha que ser. Então, gente, aí revelando, então, o Arthur, ele nasceu sem os 2 braços, não é isso, Carol? Isso. E
Qual foi o motivo disso? Tem uma explicação? Não, Rê, nós não chegamos, né, a nenhum, assim, alguma coisa que dissesse, não, foi isso que aconteceu. Nós temos possibilidades, né, então, passamos por geneticista para tentar descobrir, mas não foi nada conclusivo, né, o que eles, o mais próximo de algo que eles me deram foi que alguma coisa aconteceu no 30º dia de gestação, eu tive contato com alguma substância que bloqueou o desenvolvimento dos membros superiores, né? Mas não é nada conclusivo, né? Nós não chegamos a uma conclusão, o porquê, o que levou ele a ter essa malformação. O Carol e o Pedro, tem alguma deficiência desse nível ou algo parecido? Não, o Pedro não tem nada, né? E o geneticista que me atendeu foi o que ele falou você ganhou na loteria, porque fazendo a investigação não tem nada, né, que levasse você a ter um filho com essa malformação, né? O Arthur foi uma criança esperada, planejada, então antes de engravidar fiz todos os exames, acompanhamento. Então quando eu decidi engravidar do Arthur, eu engravidei em julho mesmo eu já estava sabendo que estava grávida, né? Porque ele foi muito, muito desejado e foi muito planejado, né? Então ele falou que foi uma loteria, o Arthur tinha que acontecer, porque não tem nada que levasse, talvez tenha sido isso ou aquilo. O que nós temos são suposições. Carol, e como que foi que vocês descobriram? Quando foi? Como foi para você naquela época? Quais foram as suas reações e a do Fabiano em relação a isso? Eu lembro que foi já na gravidez que você descobriu, não é? Sim. Foi no ultrassom morfológico. Eu estava com 12 semanas de rotina. Eu fui por um ultrassom normal, né? De acompanhamento. E aí o médico começou a demorar muito, né, o exame, tanto que o Arthur foi comigo, o Fabiano, estávamos todos na mesma sala, e aí o exame foi acontecendo e começou a demorar muito, e aí o médico começou a ficar chamando gente, chamando enfermeiro, chamando outros médicos, né, mas assim mesmo eu não tinha percebido nada. E ele insistentemente ficava me mostrando, né, olha, aqui a cabeça, o tronco, as pernas, cabeça, tronco, as pernas. E eu, tá bom, é menino ou menina? E aí ele falava, não, mas a gente tem coisas mais importantes para olhar, olha de novo, cabeça, tronco e pernas. Aí eu acho que chegou uma hora que ele viu que eu não ia perguntar dos braços, né? Aí ele falou, bom, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim, né? Aí ele falou, qual que você quer primeiro? Eu falei, dá ruim, né? Quando ele falou isso, eu imaginei síndrome de Down, porque quando a gente vai fazer o morfológico, a primeira coisa para saber se a criança tem a síndrome de Down, né? E aí foi quando ele falou, olha, eu não tô vendo os braços, né? Quando ele falou isso, eu falei, você não tá vendo ou não tem? Aí ele falou, não tem. Aí foi como se, parece que eu tava vendo uma cena, né? A sensação era que eu estava olhando uma cena de um filme que não era comigo. E até que ele me chamou, falou, você tá bem? E aí eu falei, o que eu falei para ele foi assim, uma frase que depois eu não falei mais nada. Eu preciso digerir a informação, né? E aí eu saí da sala, não tive crise de choro, nada. Eu fiquei em estado de choque mesmo, né? Digerindo o que estava acontecendo, porque era uma coisa que eu não esperava, né? E o Fabiano sempre muito parceiro. A única coisa que eu falei para o Fabiano quando nós saímos foi, e agora? Né? Aí ele falou, agora a gente vai cuidar, como se fosse uma criança que a gente estava esperando, né? E a partir daí a gente foi uma construção, né, Rê? Foi uma desconstrução de um filho que a gente planejou e esperava para a construção e a espera de uma nova criança, de uma criança que para mim era desconhecida, né, naquele momento. E como que foi contar esse diagnóstico, né? E o meu canal se chama Nós da Diferença. É uma brincadeira que eu faço aí com a palavra nós, né?
o nó, nós pessoas, né, que estamos aqui, eu, você, a Isa que está me assessorando, as pessoas que estão nos assistindo, né, e o nó plural de nó, que são as dificuldades, os desafios, os obstáculos que a gente encontra no dia a dia. E a palavra diagnóstico, e eu disse isso ali no vídeo que eu fiz com a Eliane Vendas, que tem um filho autista, né, e diagnóstico tem bem no meio a palavra nó, o nós, né? 4 letras antes do nós e 4 letras depois do nós, né? Como foi passar esse diagnóstico para as outras pessoas? Sua mãe, sua sogra, o próprio Pedro, como foi isso? Bom, o Pedro foi desatar um nó. O Pedro, ele estava junto, né? Então, o Pedro, ele participou de tudo, né? O médico falou assim, sem nenhum cuidado, sem nenhum pudor. E então, o Pedro, ele estava ali junto. Então, não teve esse momento, né, de contar para o Pedro. Agora, para a família, a gente teve muita tranquilidade da família. Né, os meus pais, que foram os primeiros que o Fabiano ligou, né, para minha mãe, porque ela sabia que eu estava fazendo um exame, e o que ela perguntou para o Fabiano foi, né, ela perdeu o bebê? Porque quando o Fabiano ligou, acho que pela voz ela já sentiu, o Fabiano falou não, né, aí o Fabiano contou para ela, aí ela falou, tudo bem, né, e a mesma coisa meu pai, enfim. Então o Arthur foi muito, muito, muito acolhido, né, nós não tivemos, assim, a não aceitação, né? A gente teve o medo do desconhecido, né? O que era desconhecido para a gente, porque depois desse diagnóstico, então foi praticamente uma travada, uma luta. A minha gravidez foi muito difícil, né? Então nós tivemos apoio do começo ao fim, até hoje, né? Da família. E acho muito legal você falar isso, porque provavelmente existem outras mães com crianças com deficiência nos assistindo, e elas saberem que não é só com elas que isso aconteceu, e saberem que, primeiro, o filho é diferente, é normal, a gente ter esses sentimentos, né? E saber que não é só com você que passam alguns sentimentos de medo, de ansiedade, de insegurança, né? Que a gente precisa ser acolhida, apoiada. E eu falei isso em outros vídeos, né? A deficiência, e eu sou uma pessoa com deficiência, né? Deficiência visual, a gente precisa aprender a conviver isso em sociedade, em grupo, principalmente nos grupos de apoio, né, Carol? Você teve grupos de apoio depois que o Arthur nasceu? Depois que o Arthur nasceu, Rê, ele foi muito cedo para as terapias, né? O Arthur, ele ingressou na ACD, ele tinha 3 meses, né? Então, Carol, como a gente tem muitas pessoas nos assistindo fora de São Paulo, fora do Brasil, inclusive, né? Eu vou esclarecer aqui para as pessoas a ACD que você citou, né? A ACD é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. É uma associação com sede aqui em São Paulo, iniciou aqui em São Paulo, né? No São Paulo, a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. É uma associação voltada para atendimento de pessoas com deficiência física. É uma associação sem fins lucrativos, de renome brasileira, né? Ela é uma associação originalmente brasileira e com sede inicial em São Paulo, e ela visa tratar, reabilitar e reintegrar as pessoas, principalmente crianças, né? E adolescentes com deficiência. Atende também a pessoas adultas com deficiência física, no caso, né? E ela possui centros de reabilitação no estado de São Paulo, em São Paulo capital, Osasco, Mogi das Cruzes, e no estado de Minas Gerais ela também tem
sedes, né, centros de reabilitação em Uberlândia, em Poços de Caldas, no Recife também, no estado de Pernambuco, e em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Então, Carol, era só isso que eu queria explicar para as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre a ACD. Pode continuar falando, por favor. Então, eu acabei fazendo parte, né? Eu não tive um grupo específico, eu era parte de um todo ali, de várias mães com crianças com várias deficiências, né? E essa vivência com elas, né, foi muito, muito, afagou muito, né? A gente trocava, embora as deficiências ali eram diversas, né? Mas assim, a angústia, o medo, era comum a todas, inerente a todas nós ali, né? Então, acabou que nas terapias do Arthur, eu acabava conhecendo outras mães e ali a gente tinha várias trocas, né? Então, não tinha um grupo específico, né, que eu busquei. Na minha gravidez, eu busquei, quando eu soube do diagnóstico do Arthur, eu fui atrás, né? Porque eu não tinha na minha cabeça como que era uma criança mal formada, né? E aí eu comecei a buscar lugares, mas isso há 13 anos, né? A internet não era tão forte assim, essa questão dos grupos, das redes de apoio, né? E aí eu lembro que eu tentava procurar em lugares, na própria internet mesmo, alguma coisa para que eu pudesse começar a construir a imagem, porque eu não conseguia ter nem a imagem do que seria o Arthur, né? E aí, coincidentemente, numa das minhas buscas, eu entrei no site da ACD e lá eles tinham um book das crianças, né? E eu lembro até hoje que aí eu vi um menininho lá, um menininho na faixa de 5 anos, sem os membros superiores. Então, a minha preparação na gravidez foi muito solitária, né? Eu não tive um lugar em que eu pudesse me apoiar em experiências, mães com esse mesmo tipo de experiência, né? Depois que ele nasceu, que eu comecei a frequentar a CD, aí sim, aí eu tive contato com outras mães e aí acabou sendo mais fácil, né? Eu gerenciar algumas questões que eu tinha com a deficiência. E o canal se chama Nós da Diferença, porque é isso, os nós, os desafios e as diferenças, né? Ser diferente, ter filhos e cada um cada um que tem um filho sabe que cada um tem uma personalidade, como você muito lindamente falou, né? Como se tivesse um filho loiro, outro moreno. Então, assim, são diferentes. Acredito que mesmo que fossem gêmeos, né? Tendo lá suas semelhanças, haveriam suas diferenças, né? E é assim mesmo, eu como pessoa com deficiência, sei que durante muito tempo a gente vive momentos isolados, né? Mas que, na verdade, deveria ser um momento em grupo mesmo, porque às vezes a gente tá tentando descobrir uma coisa e aí o outro já descobriu e a gente não sabe, justamente por quê? Por falta da comunicação, por falta da convivência com outros grupos, né? E justamente por ser um ganho na loteria, como você falou, né? A única pessoa com deficiência de toda a família, como acontece comigo, como acontece com o Arthur, né? A gente fica alguns momentos isolados e aí a gente começa a tentar inventar a faca, né? E tentar inventar outras coisas que às vezes, se a gente tiver em grupo, tiver a oportunidade de estar com outras pessoas, né? Na mesma situação, a gente acaba conhecendo melhor outras possibilidades e até criando em cima das já existentes, né? Carol, e assim, hoje, né, a tecnologia, as redes sociais, você acha que ajuda no desenvolvimento de uma pessoa com deficiência, principalmente o Arthur? Ajuda sim, né? A questão da tecnologia, o Arthur ele é muito comunicativo, né? Ele é muito assim, a gente fala que ele vai ser alguma coisa, ele fala que quer ser psicólogo, mas ele já falou que queria ser várias coisas, youtuber, né? Mas ele é uma criança, ele consegue acessar as pessoas com muita facilidade, né?
E a tecnologia, por uma questão de não ter os membros superiores, né? Então, por exemplo, para escrever, para ele é fundamental, né? E a questão do acesso à informação também, né? Ele busca também pessoas, curiosidade, ele tem curiosidade com algumas coisas referentes à deficiência dele e ele acaba buscando. Né? Então, por exemplo, eu no Instagram sigo, né, algumas pessoas que têm ausência dos membros superiores, né? E vira e mexe, às vezes eu tô olhando e aí quando ele vê, ele deixa eu ver, né? E aí eu mostro para ele o que a pessoa pode fazer, o que é possível de se fazer, né? Então tem desde piloto de avião, né? Enfim. Então eu acho que a tecnologia, as redes sociais, ela consegue te aproximar de realidades próximas à sua. Tem as questões maléficas que a gente entende, né, que existem, mas também existem benefícios, né? E eu entendo, sim, que a tecnologia pode ser um aliado na questão da deficiência. E como é o dia a dia, né, de vocês? A família, você com o Arthur, a gente, quando foi combinar o horário da gravação dessa entrevista, você falou que o Arthur ia com o personal, você falou que ele estuda à tarde, que ele faz psicoterapia. Como que é a vida do Arthur hoje? E as atividades que ele desenvolve, né? Sim, a rotina do Arthur está bem mais tranquila hoje, de há uns 4 anos, né, antes da pandemia. Antes ele ia para terapia todos os dias. Então o Arthur sempre estudou no período da tarde, né? Porque do período da manhã ele era todo comprometido com terapias. Com o passar do tempo isso foi diminuindo, né? Agora o Arthur faz psicoterapia, ele faz, depois ele para, ele volta. Com a psicóloga ela vai falando o momento que ela acha mais pertinente que ele fique, que ele dê um tempo. Ele ficou sem fazer psicoterapia por 6 meses e retornou agora, porque, além de tudo, o Arthur tem uma escoliose severa, né? Então, ele já passou por vários procedimentos cirúrgicos, né? Então, ele está indo para o 6º. Então, a gente já está com uma próxima cirurgia marcada para o final de junho. Dia 30 de junho, começo de julho, né? Então, quando antecedem esses períodos de cirurgia, então geralmente é quando ele precisa de um apoio maior da psicoterapia. Mas o Arthur faz psicóloga desde que ele tinha 2 anos de idade. Ele é acompanhado pela psicóloga, pela mesma psicóloga, né? Então ele ficou por um período muito extenso, porque aí assim, são fases, né? Então tem a fase do entendimento do corpo, aí ele teve que fazer com mais afinco essa questão, trabalhar a parte psicológica de uma forma mais ali em cima. E aí, conforme vai acalmando, ele dá mais espaço das terapias, aí aparecem novas situações. Então agora está na pré-adolescência, vai chegar uma nova cirurgia. Aí a gente vê a necessidade, ele fica mais agitado, a gente vê a necessidade dele fazer com mais frequência essas sessões. E agora ele está nesse momento de fazendo sessão direto. Ele faz personal por conta da escoliose, né? Então ele precisa fazer atividade física, e aí não é em qualquer lugar e qualquer pessoa que consegue atender o Arthur, porque ele tem uma escoliose bem severa que compromete a questão dos membros inferiores, compromete o desenvolvimento dele mesmo de altura, de tamanho, e ele faz fisioterapia também, né? Tudo por conta da escoliose. Mas o Arthur, ele já fez fisioaquática, fisioterapia, terapia ocupacional. Então é assim, conforme vai tendo as necessidades, ele vai migrando, né, para as terapias. Mas psicólogo e fisioterapia é uma coisa que é sempre. Ele nunca para. Então, Carol, só para esclarecendo aqui as pessoas que estão nos assistindo, você falou que o Arthur tem escoliose, né? Então, só para esclarecer o que é escoliose, eu vou, antes de você continuar falando aí um pouquinho mais sobre você e a sua família, né?
essa história incrível e emocionante, eu vou ler para as pessoas que estão nos assistindo o que é a definição do dicionário, né, do que é escoliose. A escoliose é uma condição médica caracterizada pela curvatura anormal da coluna vertebral. Em um indivíduo saudável, a coluna vertebral geralmente apresenta curvas naturais, mas na escoliose, a coluna pode se curvar para os lados, formando uma curva em forma de S, né, da letra S, ou em forma da letra C. Essa curvatura pode acontecer em diferentes partes da coluna vertebral, incluindo a região torácica, lombar ou cervical. As causas da escoliose podem variar e incluem escoliose idiopática. É a forma mais comum de escoliose, onde a causa exata é desconhecida. Em geral, se manifesta durante a adolescência. Escoliose congênita, que é o caso do Arthur, acredito, né? Por isso que ele fez tantas cirurgias, né, Carol? E por conta também da deficiência dele, né, ser congênita, eu acredito que seja essa a escoliose do Arthur. A escoliose congênita ocorre quando a coluna não se forma corretamente durante o desenvolvimento fetal. A escoliose neuromuscular resulta de condições que afetam os músculos e nervos, como paralisia cerebral ou distrofia muscular. A quarta definição de escoliose pode ser a escoliose degenerativa. Pode ocorrer em adultos devido ao desgaste dos discos de articulações da coluna vertebral. E a última opção que o dicionário me mostrou aqui, né, que é a escoliose traumática, resultante de lesões na coluna vertebral. Também, né, continuando aqui a definição, como a escoliose pode ser diagnosticada? Ela pode ser diagnosticada por meio de exames de imagem, como radiografias ou ressonância magnética, e o tratamento depende da gravidade, da curvatura e da idade do paciente. Em alguns casos, podem ser necessário usar um colete ortopédico ou realizar cirurgias para correção dessa curvatura. Tá bom, Carol? Muito obrigada aí por ter dado a oportunidade dessa explicação do que é a escoliose. E continuando a sua história especificamente, né? Você e o Fabiano também fazem acompanhamento psicoterápico? Não mais, não. Mas já fez? Já Uhum. fez com o grupo. Quando ele frequentava a terapia na ACD, a gente participava do grupo também. Carol, conta pra gente como que foi o dia a dia seu, logo que o Arthur nasceu, para dar banho, para dar de comer, para trocar de roupa. Porque eu lembro que você comentou isso, porque a preocupação era quando você encerrasse a licença maternidade, né? E deixar alguém cuidando do Arthur. Como foi essa adaptação para você, para a família? E aí, gente, o que vocês estão achando dessa entrevista com a Carol? Gente, olha, eu não tenho palavras. Cada entrevista que eu faço com essas mães e com todas as pessoas aqui, mas especialmente essa do Dia das Mães, né? Mãe, muito mais que um rótulo, tá me emocionando demais, sabe? E assim, cada uma tem uma história, uma coisa interessante, uma coisa emocionante que toca muito o meu coração. E você, tá gostando? Tá curtindo? Já deu seu like nessa entrevista com a Caroline
Carolina Caires. Então, se você não deu, faça isso agora, tá? Porque é muito importante para que esse vídeo, né, vá para outras pessoas que a gente não conhece, que não está no nosso ciclo de amizade. Então, peço para você, se você gostou, se você chegou até aqui no nosso vídeo, dê aí o seu gostei, faça um comentário. Se você não tiver o que comentar, lembra de colocar um girassol ou colocar um coração, né? Um aplauso para essas mães maravilhosas que estiveram e estão aqui com a gente. E compartilhe com outras pessoas, ajude o nosso canal, além de crescer, porque nós estamos com 452 inscritos, né? Além de crescer com mais pessoas inscritas, que ele chegue a muitas e muitas outras pessoas. E terminamos aqui essa primeira parte da entrevista com a Carolina Caires, a mãe do Arthur e do Pedro, a esposa do Fabiano, e semana que vem a gente vem com a segunda parte dessa entrevista maravilhosa. Até a próxima semana.